Seja bem-vindo a mais um vídeo Agro é Negócio. Aqui, conteúdo de qualidade e informação para você. Você sabe quais são as possibilidades ou quando é possível você montar uma holding ou construir ou elaborar um projeto de holding? Saberá já já no programa Agro é Negócio com Luiz Flamengo. Olá, vocês conhecem as oportunidades para se criar uma holding? Meu nome é Luiz Flamengo, produtor rural como você. Estou aqui hoje com o convidado Jovi Barbosa, advogado, contador e professor. Tem bastante experiência nesse sentido. Jovi, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você, Flamengo, por me convidar. Quando é possível constituir uma holding? Nós já falamos muito sobre o que é holding, né, numa outra entrevista, mas e agora? Vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão de quando é possível constituir uma holding. Ok. Bom, como a gente já sabe, a holding é uma espécie de empresa, normalmente se idealiza para proteção do patrimônio. Então vamos pensar o seguinte, nós temos vários tipos de holding. A primeira, mais comum, mais procurada, a original de tudo, é a holding pura. Flamengo, essa holding é aquela que é originada, por exemplo, da fusão direta de empresas. Porque nós temos fusão, cisão e incorporação de empresas. Fusão, né? cisão e incorporação. Três tipos. Três tipos. Na fusão, as empresas às vezes desaparecem e nasce uma nova. Isso é uma fusão. Essa fusão é chamada fusão indireta, porque as empresas deixam de existir. Agora, na fusão direta, o que acontece? As empresas continuam operando. Vamos dizer que tem uma empresa A e tem 2 sócios, né? E uma empresa B que tem 3 sócios. Aí vamos constituir uma holding. Faz-se a fusão dessas 2 empresas e com o capital, o patrimônio líquido, o PL dessas 2 empresas, se constitui o capital, o PL da holding. A holding passa a ser dona dessas empresas. E aqueles 2 sócios não mandam mais nessa empresa. Aqueles outros 3 sócios também não mandam mais na empresa B. Só a holding que manda. Ela é a dona agora do patrimônio, percebe? Os 5 sócios que são sócios da holding é o que comanda. Eles comandam a holding. A holding é a dona das empresas agora. Entendi. Esse é um tipo de holding muito comum, porque às vezes, numa situação dessa, nós estávamos falando aqui de 3 numa e 2 no outro, dariam 5 sócios. Numa dessa, você faz uma chamada de capital com mais 2 sócios. Você fica com 7 sócios na holding, que é mais fácil de você fazer do que nas 2 empresas aqui. Né? Porque o interesse, às vezes, do investimento não está nessa empresa, nem nessa. Você faz tudo junto. Então, essa é a holding chamada holding pura. Depois você tem uma holding, que é a holding administrativa. É uma holding feita ou constituída para fazer administração, como, por exemplo, a administração de bens próprios. A família decide administrar os bens. Então, tem lá o bem do pai, da mãe, tudo no nome separados, junta tudo numa holding, a holding passa a ser dono de tudo, e todo o capital que tiver na holding, todo o lucro que for gerado lá na holding, será distribuído para esse pessoal que virou sócios da holding. Mas, em compensação, eles não são mais donos, proprietários daqueles bens que passaram a ser patrimônio da holding. Então, é uma holding administrativa aí. Depois nós temos uma holding familiar, por exemplo. Né? Essa daí, mais diferente de administração, ela pode ser constituída visando o problema da sucessão. Quando falece uma pessoa da família, e aí não precisa se fazer inventário dos bens, porque eles são todos da holding e não da pessoa que faleceu. E aí o que vai acontecer? Lá no inventário dessa pessoa que faleceu, vai entrar a cota ou as ações da holding. Fica muito mais fácil de você distribuir os bens sem mexer no patrimônio físico, lá, aquele imóvel, a fazenda, enfim, tudo que tem ali. Nós temos também aí, temos uma holding mista, que é a administrativa com essa familiar. Isso que eu ia lhe perguntar, que estava na minha cabeça, essa questão, se é possível fazer um mix aí, alguns tipos de holding. Misturado, né? Então, ao invés de só administrar, ele faz a administração e também, vamos dizer, que blinda o patrimônio. Então, são várias oportunidades de criação de holding que vai depender muito da situação de cada família, de cada pessoa, de cada grupo de empresa, que deve ser muito bem analisado do ponto de vista trabalhista, fiscal, que é tributo, né? Societário também, né? E civil, que é o direito de empresa. Então, tem que ser bem analisado nisso. Até porque, nesse ponto, você decide qual a natureza que você quer dar para a holding. Uma EIRELI é uma pessoa só que é dona. Uma SA
sociedade anônima, né? Agora não se chama mais sociedade anônima, mas sim sociedades por ações. Então, o que acontece nas sociedades por ações? Elas são distribuídas, o capital é distribuído em ações, e as pessoas ficam donas de cada parte do capital através das ações. Ou então, uma sociedade limitada, por exemplo. Nós temos, o Código Civil permite 7 tipos de sociedades. A maioria delas dá para ser feito por holding. Menos, por exemplo, a cooperativa e a sociedade simples, que aí fica muito difícil, porque essas daí não visam lucro, né? Distribuição de... Então, veja bem, há possibilidade de N tipos de holding aí. Cada caso você vai analisar. Fazer um estudo, né? Uhum. Fazer um estudo para adequação às ideias que o pessoal que quer fundar, né? Se for uma família, se for um grupo de amigos, se for um grupo de sócios, por exemplo, certo. Se for um grupo de empresas, tudo vai depender do que está em jogo ali no tabuleiro para se mexer as peças e chegar no projeto, na finalização do projeto. E para realizar isso, você vai precisar, eu falo você, no caso, como sendo o advogado que tem esse conhecimento, você pega causas desse tipo, né, para trabalhar num projeto, você vai precisar conhecer todo o patrimônio de cada um para saber o que tem de valores patrimoniais do pai, da mãe, dos irmãos, nesse sentido. Eu sempre recomendo que se busque um escritório especializado, porque, Flamengo, nós temos aí que analisar quem vai trabalhar com holding. Como falei agora há pouco, você tem a questão da fusão, cisão e incorporação de empresas. Tem que ser verificada. Isso está na Lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 1976. Você tem toda uma questão societária que está lá no direito de empresa, no Código Civil, a partir do artigo 966, que começa a falar do empresário. Então, tem todo um conhecimento. Você tem a questão de escrituração, distribuição de lucros, a lei do imposto de renda, né? Tem toda uma série de legislação que precisa ser analisada antes de constituir a holding. Porque depois que você constituiu, meu amigo, aí já deu o passo. Como é que você vai voltar atrás se não for adequado? Tem que adequar antes de constituir a holding, você adequa as condições que as pessoas querem para atingir os objetivos do projeto, porque na verdade é um projeto, né, que tem um objetivo. Você faz todo um planejamento de projeto antes que você oficialize esse projeto, então você faz tudo antes. Exatamente, e discute a questão legislativa, né, do imposto de renda, trabalhista, societária, civil ou lei das SAs, ou IRELI, enfim, todo um conteúdo de legislação deve ser discutido. Uma coisa importantíssima, não se pode ter pressa. Você vai chegar no meu escritório e falar assim, Jovi, eu trouxe aqui meus amigos e tal, nós queremos uma holding, amanhã nós vamos buscar o contrato. Flamengo, procura outro escritório que eu não tenho capacidade para fazer isso, porque varinha de condão não monta a holding. As declarações de imposto de renda de cada um, dá uma olhada nos últimos 3 anos, como é que foi a vida de cada um, para poder chegar num consenso, senão você pode cometer um erro pior do que ficar como está. Quer dizer, a dica está aí, sem pressa, com muita calma, velho ditado, quem está com pressa come cru e quente. E a partir do momento que você constituiu, o reverso, ele é mais delicado. É mais delicado porque você vai ter que desfazer. E tem até um ditado, no passado se falava muito isso. Pense bem antes de montar uma empresa, porque depois que você monta, para se desfazer dela... É pior, é mais temporário ainda. Jovi, uma dúvida que me veio aqui na cabeça. Como você colocou, você tem lá, vamos supor, um projeto de uma holding mista. E aí, como nós estamos aqui com nossos amigos do agronegócio, tem os seus investimentos. Financiamento de implementos agrícolas, de máquinas, que estão na pessoa física. Essa dívida, ela também é absorvida pela holding como compromisso, se caso haja a constituição de uma holding mista? Isso, então vamos lá. Se você pega numa operação um bem para capitalizar a holding, esse bem ele está alienado, a holding recebe esse bem com a parte paga, que constitui capital, e a outra parte constitui obrigação. Então, na verdade, a pessoa física sai do negócio e entra a holding. Porém, aí o que a gente tem de agravante, ou vamos dizer assim, de preocupante? É a anuência do credor. Quem tem que vai receber dinheiro daquele financiamento precisa dar uma anuência, dizer, não, tudo bem, eu aceito, e a holding passa a ser, então, nós vamos fazer um aditamento de contrato. Por isso que eu falei que é muito importante
ver toda a situação antes e não se pode ter pressa. Porque isso me surgiu, porque assim, eu, por exemplo, eu tenho financiamentos que eu estou pagando, a gente sabe que na família tem financiamentos, e o produtor rural em si faz financiamento. E se não for isso, a gente não movimenta a máquina. Sim, pô, não é? porque assim, não falo nem financiamento de safra, porque isso aí é um período curto, mas você investe num trator, você investe numa plantadeira, numa colheitadeira, e são financiamentos para 7, 8 anos. São equipamentos caros, né? Sim, não é assim comprar um ventilador ou um liquidificador. Não, são coisas altíssimas. Então, é possível, mas se analisa com muita cautela, muito cuidado, mas que nem você falou, tem um agravante. Como o credor. Com o credor, se ele aceita essa questão também. E aí o que vai deixar bem claro, toda a análise, quando você chegar ao credor, que ele analisar e ver que está coberto de boas intenções, a coisa está tranquila. Agora, se você não tem o projeto realmente conciso, o que acontece? Você pode correr o risco de não conseguir, ou não gerar uma confiança, gerar desconfiança ou instabilidade da operação, e aí você inviabiliza o negócio. Jovi, obrigado pela presença, agradeço mais uma vez. Temos muitos assuntos ainda para abordar sobre isso. Obrigado a você pelo convite. Muito obrigado. Percebeu que é possível montar holding? Há possibilidades, com certeza. Tem que pensar bem, analisar bem, conversar com um bom advogado experiente sobre o caso, sobre o assunto, seu contador. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal. Agro é Negócio. Deixe seu like. Clique no sininho para receber sempre a informação de novos vídeos, porque aqui agro é negócio e a informação é levada a sério. Até a próxima!